Olá, graça e paz, aqui é seu irmão em Cristo, pastor Francisco Miranda, do Teologia 24 Horas. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa aula mestre da nossa Escola Bíblica Dominical desse primeiro trimestre de 2022. Hoje é a lição número 5. E é claro, o objetivo dessa aula é auxiliar você, meu irmão, você, minha irmã, como professor, professora da maior escola do mundo, no planejamento da sua aula, é claro, tirando as suas dúvidas pedagógicas, didáticas e, é claro, principalmente as suas dúvidas teológicas. Então, olha só, se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, quero convidar você a se inscrever, já deixar o seu like, ativar aí o seu sininho de notificações, porque fazendo assim, tá, você vai ficar sabendo de tudo, mas é de tudo mesmo que acontece por aqui no Teologia 24 Horas. Olha só, você que já está participando comigo, já dessas aulas mestres, tá? O que você está achando dessa aula? Tá bom? Comente aqui abaixo. Tá? Quais as suas dúvidas? Qual é a sua sugestão para que nós possamos estar melhorando cada dia mais, tá, esse projeto educacional, para que juntos, como professores, tá, secretários, tesoureiros, coordenadores, superintendentes da maior escola do mundo, tá, na sua igreja local, na sua cidade, tá, o que o Teologia 24 Horas, o seu irmão em Cristo, pastor Francisco Miranda, pode estar fazendo para que a cada dia mais possamos estarmos melhorando, tá, esse projeto, para que as nossas aulas dominicais possamos estar dando ela com mais excelência, tá bom? Não deixe de colocar aqui abaixo, tá bom, a sua opinião e assim, tá, nós vamos estar crescendo juntos nessa comunidade teológica. Então não deixe de se inscrever, deixar o seu like, ativar o seu sininho para que você então seja notificado de todas as aulas que eu postar aqui, tá bom? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Pois bem, nós estamos na aula de número 5, a lei da responsabilidade pessoal. E eu quero, meu irmão, quero minha irmã, desde já, tá, colocar para você os nossos objetivos, né, da nossa revista Betel. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Valdir Alves de Oliveira, é o nosso comentarista desse primeiro trimestre, quando nós estamos estudando aí sobre a pessoa, né, sobre o profeta Ezequiel, o profeta com a mensagem de juízo, arrependimento, restauração e manifestação da glória de Deus. E a lição número 5, tá, ela traz para nós aí, tá, um assunto tremendo, tá, de ramartiologia, e nós vamos estar estudando esse assunto hoje. Que negócio é esse de pecado original, natureza pecaminosa, pecado herdado, que negócio é esse? Então, a aula de hoje nós vamos estar estudando, tá, alguns princípios para nós refutarmos essa teoria que muitas das vezes tem, tá, muitos, né, dos nossos irmãos, infelizmente, crer dessa forma. Mas vamos ver o que a Bíblia diz sobre esse assunto? Vem comigo. O texto áureo, Ezequiel 18:4, diz: Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha, a alma que pecar, essa morrerá. Essa expressão ela vai se repetir algumas vezes nesse capítulo 18. A verdade aplicada diz que Deus deseja salvar todos os homens, e isso, tá? Homens como seres humanos, né? Porém, cada ser humano tem a responsabilidade de se arrepender para que seja salvo. Então, vamos falar sobre esse assunto, sobre a escolha de Deus. Se é a vontade de Deus que todos se salvem, porque nem todos serão salvos. Como é que você pode responder isso aí? Tá bom? Comente aqui abaixo. Os 3 objetivos da nossa lição, como sempre, toda semana, os 3 verbos, é o verbo explicar, mostrar e ressaltar, os 3 verbos que nós vamos ter que aprender a conjugar essa semana. Explicar o que, professor Francisco Miranda? Tá? Explicar a responsabilidade individual, isso mesmo. Tá? Nós precisamos, tá, chamar a responsabilidade pelos nossos atos. Deixe dessa síndrome de Adão. Foi a mulher que tu me deste. Ela viu o marido fazendo isso. Não, foi a serpente. E aí? E até hoje essa moda tem pegado aí, né? Mas a lição de hoje nós vamos estar tratando sobre esse assunto. O segundo verbo é mostrar a possibilidade de sermos diferentes. Tá? Você não pode ser uma Maria, vai com as outras, viu? Essa bola de neve aí, ela tem que parar em você. Você tem que dizer assim, opa, parou. Aqui não. Pastor, mas está falando sobre o quê? Estou falando sobre a questão do pecado herdado, pecado original, natureza pecaminosa. Como é que é esse negócio aí? Número 3, ressaltar que Deus quer que todos se salvem.
E o texto de referência que nós vamos estar lendo é todo o capítulo 18, e eu não vou ler ele aqui agora, mas a gente vai estar no decorrer da lição de hoje, estarmos explorando os principais versículos, mas o texto de referência são apenas 4 versículos que a revista destaca, que é o verso 19. Mas dizeis, porque não levará o filho à maldade do pai? Isso aqui é Ezequiel 18, Antigo Testamento, viu? Quem dirá o Novo? Porque o filho fez juízo e justiça e guardou os meus estatutos e as praticou, por isso viverá. Por que ele tem que morrer? Por causa do pai que pecou? Verso 20. A alma que pecar, essa morrerá. Lembra que essa expressão está no versículo 4 também? Agora aqui no versículo 20. O filho não levará a maldade do pai. Olha só. Nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele. Da mesma forma, a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Isso é justiça de Deus. Verso 26. Desviando-se o justo da sua justiça. Agora vamos inverter agora, né? Virar a moeda. E cometendo iniquidade, mesmo sendo justo, mas ele começou certo, mas vai estar terminando errado, morrerá por ela, na sua iniquidade que cometeu, e assim morrerá. Não é o salário do pecado? Verso 27. Mas, porém, entretanto, eu amo os condicionais da Bíblia, convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida. Você pode dar uma glória a Deus aí, meu irmão? Você pode dar uma glória a Deus, minha irmã? Então, essa é a temática dessa lição número 5, a lei da responsabilidade pessoal. Mas antes eu quero te fazer um convite muito especial. Você já visitou o meu portal teológico? Ainda não, ainda não. Então, depois você digita lá teologia24horas.com.br, tá? Eu vou até colocar aí para você, olha só, tá? É o nosso portal teológico, tá? Depois você entra lá, se inscreva, a sua inscrição é gratuita, tá bom? Qual é a minha missão, propósito, chamado de vida? Você sabe, irmão? Você sabe, irmã? Porque essa é a pergunta fundamental da teologia sistemática que você precisa saber responder. Da onde viemos, quem somos e para onde vamos. São as 3 perguntas filosóficas que a filosofia pergunta, e é claro, ela não tem a obrigação de responder, porque senão não seria a filosofia. Mas quem tem que responder, tá? Religiosamente falando, nesse caso aqui, a teologia. Então nós precisamos saber, meu irmão, responder, viu, minha irmã? Qual é a razão pela qual eu e você nós existimos? Então esse é assunto que eu trato aqui logo no módulo de introdução. Você se ativou sua assinatura no Teologia 24 Horas, tá? Você já vai nesse módulo saber responder essa pergunta. É muito importante. Muitas vezes nós estamos confundindo aí a nossa missão, propósito, chamado com os nossos dons, talentos e vocações, e não é bem por aí. Então aqui está relacionado toda a grade curricular do nosso curso de Teologia Sistemática, vai desde o nível inicial, intermediário e avançado. São mais de 30 módulos, tá? E nós vamos aí módulo a módulo avançando. Entre cada módulo, tá? Eu aplico a nossa mentoria teológica, é um bate-papo entre discipulador e discípulo, entre professor e aluno, porque nessa jornada teológica você não está estudando, tá? E não estará estudando sozinho. Tá aqui a aula mestre da Escola Bíblica Dominical da semana passada, viu? E aqui você pode ativar a sua assinatura, tá? E a sua assinatura no Teologia 24 Horas você vai pagar R$ 49,90 mensal, seja no cartão, no Pix ou no boleto. Tá? Você pode fazer isso mensalmente, trimestralmente, semestralmente ou anualmente. E nós temos dois tipos de assinaturas, seja a assinatura individual, seja a assinatura coletiva. A assinatura coletiva você se torna um patrocinador, uma patrocinadora da nossa escola, podendo convidar, tá, 3 amigos para estar estudando juntamente com você. É o grupo de estudo que você pode montar, além das aulas gravadas que você vai poder assistir, tá, no seu tempo, no seu ritmo. Todas as segundas-feiras nós temos uma aula ao vivo, tá, pelo nosso aplicativo, aonde você pode reunir com o seu grupo de estudo, né, beber aquele suco natural, saudável, né, ali, né, desfrutar ali um lanche, e ali ao vivo, espalhado por esse Brasil, são vários grupos onde nós vamos poder estarmos estudando junto ao vivo. E é claro, no decorrer da semana nós temos, né, os nossos meios de comunicação, aonde você vai poder estar conectado comigo diretamente, tá bom? Então eu quero convidar você, tá bom? Depois tem a nossa loja virtual, onde você pode comprar também, tá, os nossos materiais didáticos, tá? É isso aí mesmo, olha, você pode ir lá, mas para isso
tá? Você tem que, em primeiro lugar, você tem que se inscrever. E aí, a partir daí, então, nós vamos passar a ter contatos. Então, é só vir aqui, ó, fazer a sua inscrição. É muito fácil, tá? Você vai vir aqui, ó, coloca o seu nome completo, o seu e-mail, cria a sua senha, tá? Clique aqui, eu concordo, tá? E aí, ao você se inscrever, o nosso sistema vai enviar ao seu e-mail um link, tá? Para validar esse cadastro, para que esse e-mail seja validado. E a partir daí você já está inscrito. E aí você já pode navegar no nosso site. Tem cursos gratuitos, tá bom? Para que você possa iniciar, tá, gratuitamente comigo. Se você voltar lá no nosso site, tá, você vai encontrar lá os nossos refrigérios teológicos. Tá? Então, tá, alguns deles estão aqui, ó, tá? Onde você pode estar, tá, aprendendo, que é o nosso blog. Tá? São vários artigos onde você pode estar, tá, navegando, aprendendo, tá? Muito conteúdo para você. O que você e eu podemos fazer em tempos de crises. É isso mesmo? Então, e aqui, ó, tem um vídeo, tá? Tem um texto, um estudo completo sobre o que? Olha só, Isaías capítulo 6. E aqui eu coloco aqui, tá, algumas questões. Nós precisamos ver o que Isaías viu, precisamos sentir, tá, o que Isaías sentiu e precisamos dizer o que Isaías disse. O pastor foi o que ele viu. Leia esse artigo. Tá? Foi o que ele falou, o que ele sentiu? Leia o artigo. Passou o que ele disse? Leia o artigo. Tá? E aí você vai ter acesso a esse conteúdo. Tá bom, meu irmão? Tá bom, minha irmã? Eu não poderia iniciar essa aula sem dar essa dica para você. Então, se você estiver interessado em participar dessa jornada teológica comigo, seu irmão em Cristo, pastor Francisco Miranda, ative sua assinatura, tá? E tenha acesso ilimitado à minha mentoria através dos módulos, né, do conteúdo do curso de Teologia Sistemática, desde o básico até o avançado, através do nosso IB, o nosso Instituto Bíblico Internacional, através da nossa plataforma mais conhecida aí como, né, Teologia 24 Horas. Além de tudo isso e muito mais, tá, você vai ter dessa aula o plano de aula, conteúdos complementares, acesso à nossa biblioteca virtual, aonde você vai estar ali com conteúdos que vão agregar, tá, o seu conhecimento teológico nessa jornada, tá bom? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa aula 5 da Betel Dominical desse primeiro trimestre, a lei e a responsabilidade pessoal. Nessa lição 5, né, quando nós estamos trabalhando sobre, né, durante todo esse trimestre, janeiro, fevereiro e março, quando nós estamos aí debaixo dessa temática, né, sobre a mensagem do profeta Ezequiel, e essa mensagem é uma mensagem de juízo, de arrependimento, de restauração e a manifestação da glória de Deus, nós já estamos aí na lição número 5, viu? Nós já estudamos aqui, olha, a lição número 1, a chamada do profeta Ezequiel. Número 2, o profeta e seus desafios no cumprimento da sua missão. A lição número 3, nós tratamos sobre Ezequiel, o atalaia, sobre a casa de Israel. E na semana passada nós falávamos sobre o pecado e as suas consequências. E essa lição não deixa de ser uma sequência da aula 4, porque se nós tratamos sobre a origem do pecado e as suas consequências, então nós trabalhamos na temática dizendo que definimos o que é o pecado, definimos, tá, as suas consequências, falamos o que é morte, falamos Romanos 5,12 que devido ao pecado de Adão, o que passou a todos os homens não foi o pecado não se herda, lembra? Nós fundamentamos isso na lição anterior. E o que foi passado como consequência do pecado de Adão foi a morte, como o primeiro decreto de Deus à raça humana. E aí eu fiz uma tipologia para que pudesse você compreender melhor, baseado no livro de Esther, capítulo 3, capítulo 8. Capítulo 3, o primeiro decreto de morte, capítulo 8 de Esther, né? Um segundo decreto, um decreto de vida, que não anulava o primeiro, mas dava aos judeus no mesmo dia, no mesmo horário, tá, o direito para que eles pudessem lutar pela sua própria vida. Lembra? Nós tratamos muito sobre essa temática na aula passada. Na lição de hoje, vamos falar sobre um princípio que nós precisamos relembrar quantas vezes for necessário, para que então nós não venhamos, né, incorrer nos mesmos erros da geração de Jeremias, da geração de Ezequiel, e sofrermos os mesmos juízos, tá, as mesmas consequências de atos que, na realidade, tá, nós estamos sempre jogando no colo de alguém, tá,
nós precisamos chamar essa responsabilidade. Ezequiel 18 é a aula de hoje. Então, é importante que você leia, tá, cada um dos versículos desse capítulo 18. Por quê? Nesse capítulo 18, o Senhor Deus decide acabar com a injustiça propagada em Israel. Pastor, mas que injustiça? Tá, muitos, meu irmão, muitos daquela geração acreditavam que era possível herdar justiça ou injustiça dos seus pais. Mas não foi assim que eles foram ensinados por Ezequiel. Nesse capítulo fica claro, mas é muito claro, cristalino, tá, que o critério utilizado por Deus para que eles pudessem ser julgados, para que eles pudessem entender que não era bem assim. Então, quem praticar a justiça da palavra de Deus viverá. Ao contrário disso, morrerá. Quem viver na impiedade, longe de Deus, tá, o salário do pecado é a morte. Então, além disso, cada um, tá, de nós daremos conta, tá, de nós mesmos, dos nossos pecados. E naquela época, então, tá, os pais não poderiam ser julgados pelos pecados dos filhos e os filhos muito menos seriam julgados pelos pecados dos pais. Então Deus queria tratar esse negócio. E me parece que hoje nós estarmos relembrando esse assunto, tá, me parece que muitos ainda têm o mesmo entendimento daquela geração de Ezequiel. Pois bem, essa lição de hoje vai tratar do desejo de Deus em salvar a todos, sem acepção. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, onde encontrareis descanso para a vossa alma. Mateus capítulo 11, versos 28, 29 e 30. Então a lição de hoje, além de demonstrar o desejo de Deus que quer que todos se salvem, e para isso então precisamos que a palavra seja pregada, porque como ouvirão se não há quem pregue, né? Paulo fala isso em Romanos, capítulo 10, mas para que nós venhamos ouvir a palavra, precisamos que hajam pregadores. E Romanos 10, 17, lá ele fala que, tá, é impossível você ouvir a palavra e não se converter, que a fé não seja ativada. E aí, tá, que nós não venhamos ser chamados ao arrependimento, porque a palavra de Deus nos confronta. Então essa lição trata do desejo de Deus de salvar a todos, tá, e o seu chamado ao arrependimento, sem anular a responsabilidade individual, tá, e a certeza do juízo divino sobre, tá, os que não se arrependerem. Então precisa de uma ação e uma reação. Então o ponto de partida desse tópico, dessa lição, é mostrar que Deus quer que todos sejam salvos. E a lição, e o tópico 1 vai falar sobre a responsabilidade pessoal de cada um de nós, né? Então, olha só, o capítulo 18 de Ezequiel trata de um tema que também, tá, está presente nos nossos dias, aonde muitos tá, acabam entendendo que o castigo, como aquela geração, o castigo nacional, teria sido fácil para os exilados, para que eles pudessem ser tratados em relação a este problema, né, no coletivo, esquecendo o individual, né, a individualidade. Então, beleza, nós estamos cativos porque, tá, nós estamos pagando o preço por causa da desobediência dos nossos pais, tá, sem eles reconhecerem que eles estavam ali devido também aos seus próprios pecados. Meu irmão, minha irmã, nós sabemos que os pecados, tá, que levaram, tá, aquela geração ao cativeiro foram cometidos ao longo de séculos, tá, séculos antes daquela geração. Seria ainda muito mais fácil transferir a responsabilidade daquela geração para uma geração anterior, porque é isso que, tá, nós fazemos, é a síndrome de Adão, de querer culpar a Eva querer culpar a serpente. Bom, os pecadores, tá, ao redor de Ezequiel, da geração de Ezequiel, se sentiam vítimas, né? Coitadinhos, né? E na mente deles, eles achavam que estavam sofrendo pelos pecados da geração anterior. E o capítulo 18, tá, vai deixar cristalino, tá, que esse raciocínio não é bem assim.
O capítulo 18 é um capítulo singular sobre a responsabilidade de cada pessoa pelas suas próprias ações. Esse capítulo, tá, vai questionar a visão de que o juízo resulta dos pecados das gerações passadas. Mas não é bem assim. Citada em forma de provérbios. Se você pegar o versículo 2, tá, Ezequiel, capítulo 18, versículo 2, o que diz? Que tendes vós que dizeis esta parábola, olha só. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Olha só. Um provérbio. No contexto aqui, encontra-se uma incompreensão dessa passagem bíblica acerca da punição que... Tá? A gente pega um outro texto que você já está lembrando aí, aquele texto de Êxodo, né? Capítulo 20, melhor dizendo, que diz o seguinte, né? Não te encurvarás a ela, nem servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso e visito a iniquidade. A iniquidade, lembra da aula passada, que é o pecado na prática dos pais, nos filhos, até a terceira, a quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e os que guardam os meus mandamentos. Baseado nesse texto que eu acabei de citar, de Êxodo, capítulo 5, verso 6, tem outro texto também, no capítulo 34 do mesmo livro, verso 7, diz: o que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que o culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos pais, até a terceira e quarta geração. Aí tem um outro texto lá em Deuteronômio. Presta atenção porque eu estou citando esses textos, tá? Porque são baseados nesses textos que essa geração de Ezequiel entende que, tá, eles estão pagando pelo pecado dos seus pais. E muitas vezes hoje esse entendimento chegou aos meus, aos teus, aos nossos dias. Deuteronômio capítulo 5, verso 9 e 10 diz o seguinte, olha só: não te encurvarás a elas, nem servirás. Tá? São sinônimos lá de Êxodo. Porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que amam e guardam os meus mandamentos. Deuteronômio tem uma repetição, né? Não só do versículo, mas das leis de Êxodo, de Levítico, tá? Então Deuteronômio é a lei, é o livro das repetições. Pastor Francisco Miranda, onde você quer chegar? Eu quero que você entenda que, baseado em textos isolados, fora do seu contexto, é muito fácil nós criarmos uma teoria. Doutrina não, doutrina é doutrina, ela é imutável, universal e tridimensional. Todo princípio doutrinário, qualquer assunto doutrinário, ele precisa desse tripé, dessa tríade, para provar se ela é ou não uma doutrina. Pastor, repete aí, eu não entendi. O que eu acabei de dizer foi o seguinte: para que um assunto doutrinário, para que um assunto seja uma doutrina, tá, ela tem que ser imutável, universal e tridimensional. Todo princípio de Gênesis e Apocalipse doutrinário vai partir dessa tríade, desse tripé. Fora disso, é história, é social, é cultural, tá? É questão econômica, é questão política, é questão religiosa. Tá? E a Bíblia é dividida nessas 6 áreas. Olha só, as ilustrações usadas por Deus para esclarecer esse mal entendido, a geração de Ezequiel, é muito importante para mim e para você hoje. Essa aula ela é tremenda, tá? E para que a gente possa estar aprofundando sobre essa temática de hamartiologia. Ele apresenta vários casos que mostram a responsabilidade individual, tá? Que ninguém herda o pecado dos seus antepassados. E aí, tá, você vai ver que no versículo 5 ele cita 3 gerações. 3 gerações são mencionadas nesse capítulo 18. Um homem justo, versículo 5, vamos ler? Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, não cometendo sobre os montes, nem levando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua separação, não oprimindo ninguém, não tomando ao devedor o seu penhor, não roubando, não dando o seu pão ao faminto, cobrindo o nu com veste, não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo demasiadamente, desviando a sua mão da injustiça, fazendo verdadeiro juízo entre homens, andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos para proceder segundo a verdade, o tal certamente viverá, diz o Senhor.
Aí você pode ver que no versículo 10, ele vai falar sobre o filho desse justo, tá? E aí depois ele vai falar sobre o neto dele, a fim de demonstrar que cada um é responsável pela sua própria vida. Versículo 10. E se ele gerar um filho ladrão, ele era justo, tudo positivo. Aí ele vai pegar todas as qualidades do pai justo e vai colocar de uma forma negativa nesse filho que é ladrão, derramador de sangue, e fizer o seu irmão qualquer uma dessas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, que deveres? Que ele citou lá em cima, mas antes comer sobre os montes, aí ele começa a colocar tudo ao contrário, contaminar a mulher do seu próximo, oprimir o aflito, o necessitado, praticar roubos, né? E aí ele vai começando a citar tudo o que eu já li aqui de uma forma negativa. Aí olha só, quando chega no versículo 14, e eis que se quem? O filho gerar, o ladrão gerar um filho que vê todos os pecados do seu pai que ele cometeu e vendo-os não praticar, não cometer coisas semelhantes. É por isso que eu falo, irmão, pega um texto sem um contexto, é uma desgraça. E o que tem de pregador aí, que não seja você, meu irmão, que não seja você, minha irmã, que goste, sabe, de pegar alguns jargões, igual papagaio de pirata, e pegar texto isolado, sem um contexto e falar besteira. Ah, olha só. Você já entendeu a minha linha de raciocínio? Depois você vai estudar esse capítulo como eu estudei, verso por verso. Então, Deus, ele não está só refutando essa teoria, mas ele está mostrando para eles, dentro do entendimento deles. Ele provou o quê? Ele pegou 3 gerações. Considere, meu irmão ou minha irmã, nós, como professores da Escola Bíblica Dominical, nesse próximo domingo, o desafio que nós teremos. Tá? Nós precisamos reler esse capítulo, mais de uma vez. E aqui, não parou por aqui não. Tá? Tem muito mais coisa. Você pode ver que a primeira geração que ele cita, o homem é justo, cumpre a vontade de Deus e por isso ele vive. Que se o salário do pecado é a morte, qual é o salário para quem não peca? É o contrário. Está lá em Levítico capítulo 18. Se você pegar Levítico capítulo 18, versículo 1 ao 5, olha o que diz. É a lei da vida e da morte. Tá? Levítico capítulo 18, e foi baseado nessa lei que Jesus vai cumprir seu ministério. Olha só, versículo 5. Porquanto os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais fazendo o homem viverá por ele. Assim diz o Senhor. Então, se aqui está falando da lei da morte e da vida, tá? Então, Levítico, que é a lei, que é o livro das leis, dos princípios, eu lembrei agora e citei para você. Então, a primeira geração, tá? O homem é justo, cumpre a vontade de Deus e por isso ele vive. A segunda geração, o filho do justo desobedece, quebrando todos os princípios devido ao seu pecado, ele morre. A terceira geração, que é o neto, que é o filho justo do filho injusto, que é o ladrão, tá? Olha só, decide não imitar os pecados do seu pai, mas imitar o seu avô, e por isso que ele vive. Olha só, conforme a palavra do Senhor. E ele não vai sofrer nenhuma consequências do pai dele. Ele vive. Por quê? Porque ele é justo diante de Deus. Por isso que você vai ver alguns reis na sua genealogia assim, que ele era filho de Davi, mas não era filho de Davi. O pai dele era outro. Mas sempre quando a Bíblia usa essa expressão, é porque ele está chamando a atenção, tá? Um referencial positivo ou negativo. Então, meu irmão, minha irmã, Deus continua, tá? Deus é o mesmo. E Deus continua com mais alguns casos, tá? Nesse capítulo que eu quero mostrar para você. A possibilidade de quê? De que a própria pessoa, ela decide mudar. Viu? Assim mostrando a sua graça. Estou falando no Antigo Testamento, Ezequiel 18. A sua graça, a sua justiça, o livre-arbítrio do homem. Meu irmão, e engraçado que vou deixar lá para o finalzinho, mas é a forma que esse capítulo termina, né? Não termina na desgraça, não, termina na graça de Deus. Então, meu irmão, eu quero que você entenda que o pecador que se arrepende, tá? Deus o perdoa. Então, ser perverso, ou seja, essa palavra significa pecador, né? O iníquo. Se converter ao Senhor, deixando
tá, de viver a vida de pecado, Deus está disposto a perdoar essa pessoa, tá, e dar a ele a vida eterna. Então olha só, mas se a pessoa decidir, né, viver a vida de pecado, a consequência disso é a morte. Tá? Ou seja, se observarmos aqui, um dos grandes erros, tá, daqueles que ensinam que Deus, na sua soberania e poder irresistível, presciente, né, predestina especificamente uns para a salvação e outros para a perdição. Lembra que na aula passada eu falava sobre isso? Paulo diz em Efésios capítulo 1, versículo 3, que nós somos eleitos em Cristo antes da fundação do mundo. Nós somos eleitos em Cristo antes da fundação do mundo. Deus, como um ser presciente, tá? Tem uma teoria por aí que diz que ele escolheu uns para a salvação e uns para a perdição. Mas que Deus é esse? Injusto é esse? Fazendo acepção de pessoa. Deus escolheu salvar todo mundo, mas em Cristo. Romanos 8:1. E nenhuma condenação há para quem escolher a mesma escolha que ele fez, por Cristo. Tudo é por ele, é para ele. Uma terça parte dos anjos se arrebentou porque rejeitou ele. Adão se arrebentou porque rejeitou ele no Éden. E estava ali tipificado como a árvore da vida. Então, meu irmão, Deus, como ser presciente, sabendo de tudo que ia acontecer, antes de acontecer, ele faz uma escolha sábia. Ele decide salvar todo mundo em Cristo. Então ele não destina, ele predestina. Entre o pré e o destino, a predestinação é uma doutrina linda, que eu ensino isso no módulo de soteriologia do nosso curso de teologia sistemática, onde nós aprofundamos sobre a doutrina da regeneração, que é o palingenés, o fazer de novo, e o resultado disso, que é a santificação, a justificação, o penhor, o selo, tá? É algo lindo que a gente vai estudar ali, a adoção. Então, Deus, ele escolhe toda a raça humana em Cristo. E isso, então, ele predestina, nos escolhendo, eleição em Cristo. Então, ele não pode escolher me salvar. Ele não, aleatoriamente. Não, e se eu não quiser ser salvo? E se ele me destinou à perdição? E se eu quiser ser salvo? Como é que fica essa teoria? Tá vendo? Estou fazendo você pensar. Então, meu irmão, minha irmã, se ele fizesse isso, ele estaria mentindo ao dizer que ele não quer a morte de ninguém. Deus é justo, Deus é misericordioso com cada pessoa. Tá? O justo que se desvia, que é um exemplo que ele usa no texto, e se um homem justo abandonar o caminho do Senhor, ele começou certo, mas ele se tornar um pecador, um iníquo, né? Eu falei isso na aula anterior, ele não será salvo pelas coisas boas que fez no passado, não vai ser levado em conta, porque o negócio não é começar certo, é terminar certo. Nesse caso, ele será condenado pelo caminho que ele escolheu de viver no erro. Desse modo, ele vai prestar conta perante Deus e será julgado segundo as suas próprias obras. Esse é o princípio que ele explica, no contexto desse texto de Ezequiel 18. Então, o comportamento revela nossas escolhas, as nossas atitudes, valores. Então, meu irmão, portanto, tudo isso vai demonstrar o nosso caráter. Ezequiel, o que ele está fazendo aqui? Nitidamente, repetidamente, ele está enfatizando a certeza do juízo vindouro, esperando levar aquele povo ao arrependimento, de maneira que esses juízos pudessem ser evitados na vida daqueles que se arrependessem. E essa mensagem é tão atual nos nossos dias. Ou seja, as pessoas se consideravam filhos inocentes que sofriam pela iniquidade dos pais. Olha só, essa era a mentalidade daquela geração, que não é muito diferente de hoje, que consequentemente o arrependimento era desnecessário e inútil, porque se eles estavam pagando pelo erro do pai, independente se eles se arrependessem ou não, eles tinham que pagar. A ideia que eles tinham era essa. Então não estavam inclinados a reconhecer a culpa pessoal ou a responsabilidade individual de cada um. Então essa presente lição, evidentemente, meu irmão, minha irmã, nos chama a atenção para esse aspecto espiritual, da qual vai chamar a mim e a você é uma responsabilidade, é uma atitude, não só em relação a nós, mas em relação também ao próximo. Ou seja,
Como está, meu irmão, minha irmã, o seu relacionamento com Deus? Pastor, não entendi. É isso mesmo. Qual é a minha, a sua, a nossa responsabilidade, tá? No estado em que eu e você nos encontramos hoje, no nosso relacionamento com Deus? Porque o ontem não podemos fazer mais nada. Amanhã pertence a Deus, então está em boas mãos, eu não preciso me preocupar com isso. Hoje, agora, no momento que você está assistindo esse vídeo, como que está o seu relacionamento com Deus? Pastor, eu sou pastor. Não, não perguntei se você é pastor, se você é obreiro, se você tá, o que você faz, deixa de fazer, se é casado, se é solteiro. Não, 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 não. A pergunta foi simples. Como que você está com Deus? Agora é você, é eu, é nós. Não tem mais ninguém, é eu e você. Eu não tenho ninguém para culpar, ninguém para me ajudar. É você e Deus, é nós agora. Como é que está? Hã? Como é que está? Hã? O tópico 1.1 diz sobre a tendência humana de transferir responsabilidade. Desde o primeiro casal, tá, nós vemos essa tendência humana de explicar suas atitudes com atitudes do outro, né? Gênesis 3,12 diz: a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Coitadinho, né? Ele não sabia, ele não tinha poder de decidir, de dizer não, de orientá-la, de instruí-la. Essa foi a explicação de Adão para Deus. Como se o homem não tivesse escolha, né? Como se fosse apenas uma vítima. A mulher que foi dada por Deus foi o fruto dado pela mulher. Ao dirigir a mulher, essa também respondeu a Deus da mesma forma. Foi a serpente que me enganou. E assim, meu irmão, essa tendência tem acompanhado a história da humanidade e tem chegado até os nossos dias. E aí tem uma teoria aí que diz que eu sou pecador porque Adão foi pecador, né? Porque Adão pecou, então, meu irmão, eu sou pecador, tenho um pecado original, tenho um defeito de fábrica. Mesmo que eu lute contra o pecado, eu não vou conseguir. E tem muita gente, tá, debaixo dessa teoria aí, nos nossos dias, infelizmente. Não precisa nem ser teólogo, né, para refutar isso, né? Então quer dizer que se eu pegar a genealogia de Mateus, que vem de Adão até Cristo, até a mim, até você, então a culpa é de Adão, né? A culpa é dele, né? Ele começou com isso, então vamos culpar ele, né? Mas vamos pegar a genealogia de Lucas, capítulo 3, que é de Cristo até Adão. Vem, né, de mim, de você, de nós até Adão. Então quer dizer que eu sou pecador porque Adão é pecador. Então, na realidade, é a culpa do meu pai, que é a culpa do meu avô, que é a culpa do meu tataravô, do meu tatatatatata. Esse não vai chegar em Adão, e esse Adão ele vai ter que também ter recebido de alguém, né? Aí você quer me entender, aí você quer me falar, né? Que na realidade a culpa é de Deus, né? Deus que errou. E agora ele está correndo atrás do prejuízo para tentar consertar a besteira da sua criação, que alguma coisa ele perdeu o controle. É isso que você está me falando, né? Não é não, né? Não é não, eu quero crer que não. Pastor, se não é isso, o que é de fato? Romanos 5,12 e outras referências da aula anterior eu citei para você que o pecado do primeiro homem, o que como resultado do pecado dele, o que Deus falou? No dia que você comer dessa árvore, você vai morrer. No dia que ele comeu, instantaneamente ele morreu. Foi a consequência do seu pecado. E essa consequência passou a mim e a você até hoje. Então, essa tendência, essa tal tendência tem acompanhado a raça humana, né? E alguns teólogos aí acabam fortalecendo essa teoria do pecado original, da natureza pecaminosa, e aí nós somos humanos, nós somos fracos mesmo, e aí tem dado essa geração anêmica, né? Da qual eu e você nós pertencemos. Esse estudo, meu irmão, dessa lição, ela vai contribuir para que nós não venhamos a nos esquecer que, tá, se nós não entendermos isso, vamos se tornar tanto como vítimas como da geração de Ezequiel. E as consequências, elas vão vir. Tá? E nós precisamos entender que também nós somos agentes portadores, meu irmão, de responsabilidade, porque nós carregamos a imagem de Deus. Parece ter sido Adão que inventou essa conhecida, né,
né? Quem? Tu? Não. Foi fulano, foi ciclano, foi ciclano. Eu? Não, eu não. Então, desde o Éden, o homem tem tido dificuldade, né, de aceitar a culpa ou de chamar a responsabilidade. Senhor, fui eu, Senhor. Eu não instruí a minha esposa conforme o Senhor me orientou. O Senhor não falou com ela, o Senhor falou comigo. Quem tinha que falar com ela era eu. E eu não falei, eu fui rebelde. Então, Senhor, a culpa é minha. Mas ele não fez isso. Ele fugiu da responsabilidade pessoal. Para quê? Para amenizar a sua consciência condenatória, né, culpando a sua esposa. Adão, ele tenta se isentar da sua responsabilidade pessoal sobre a quebra da desobediência, porque Deus falou foi para ele que ele não podia comer da árvore, que se ele comesse ele morreria. Ele tinha que falar para Eva, né? Ou seja, meu irmão, o tópico 1.2 diz sobre a capacidade da escolha. Um dos aspectos, né, de nós trazermos a imagem e a semelhança de Deus em nós é a capacidade da escolha. Ao criar o primeiro casal, Deus concedeu a eles a liberdade de escolha entre fazer o certo e o errado. Capítulo 2, verso 16 de Gênesis. Adão, de todas as árvores do jardim você pode comer livremente, mas, porém, entretanto, ele coloca um condicional. Da árvore da ciência dela você não vai poder comer, porque se você comer, no dia que você comer, você vai morrer. Ele tinha a escolha. Tinha árvores agradáveis à vista, tinha árvore boa para se comer, a árvore da vida e a árvore da ciência. Se ele tivesse comido a árvore da ciência, ele conquistaria a imortalidade, porque era o tipo de Cristo. Ele ia comer da árvore da ciência e não morreria, porque ele já tinha conquistado a imortalidade. O erro de Adão foi ter invertido. E nós estamos vivendo essa geração de inversão de valores. Ele queria ter um conhecimento, mas sem Cristo. Irmão, sem Cristo, minha irmã, igual Jesus mesmo diz, sem mim nada podereis fazer. E o ser humano, ele tem essa faculdade intelectual, evolutiva, que permite raciocinar, pensar, decidir. É um dos atributos da sua alma: intelecto, sentimento e vontade. Evidentemente que o pecado também atingiu essa capacidade humana, porém a Bíblia revela que a pessoa não perdeu as suas faculdades mentais. Longe disso. Nós vamos notar que as expressões usadas por Jesus falam: se alguém quiser vir após mim, ele está falando de quê? De decisão. Tá? Se alguém vier após mim, então indica a necessidade de uma reflexão inteligente. Romanos 12 diz que o nosso culto é racional. Ou seja, meu irmão, a respeito da imagem, que é o físico, e da semelhança, que é o espiritual, o que Adão perdeu quando ele pecou? A semelhança, a conexão espiritual. Mas Jesus resgatou isso. Se nós fomos destituídos da glória de Deus devido ao pecado de Adão, porque a morte é isso, morte é um estado de separação. Quando Deus falou para Adão: Adão, onde é que tu estás? Não é que Deus não sabia onde geograficamente ele estava, mas é da posição que eu te coloquei, Adão. Eu não estou te vendo mais, eu não estou te achando mais. Você caiu, Adão. É nesse sentido. E quantos estão aí caídos, destituídos da glória de Deus, e culpando Deus e o diabo e todo mundo? Mas Deus está chamando a mim e a você, meu irmão, como professores da maior escola do mundo, para que neste domingo possamos desafiar os nossos alunos, a mudar, fazer essa mudança de mente, esse mindset de Romanos 12, renovar o entendimento. Então, meu irmão, minha irmã, nós precisamos compreender essa verdade absoluta, porque nós possuímos a liberdade para decidir, mas somos incapazes de escolher Deus. Mas Deus, pela sua bondade, a sua misericórdia e a sua graça, Ele tem nos capacitado, tem nos preparado para que nós possamos corresponder ao Evangelho. O tópico 1.3 dessa primeira parte da nossa lição fala sobre a culpa coletiva não exclui a individualidade. Ou seja, Ezequiel começa essa passagem do capítulo 18 com a citação de Jeremias. Era um ditado popular. Jeremias 31, verso 29 e 30. Se fazia sucesso entre os exilados de Tel Abib. Lá em Jeremias 31, 29 e 30, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos
tá, é que se embotaram. Aí Ezequiel, no versículo 2, ele cita esse provérbios. Tanto Jeremias como Ezequiel, eles mencionam esse provérbio, mas no sentido de refutação, de indignação. Se tornou popular entre o povo. Tá? Se você pegar nas línguas originais, na língua original, o tempo, né, verbal, tá, do hebraico mostra que as palavras eram repetidas com frequência, sendo bastante usado no meio do povo. Tá? E isso atribuía ao quê? Aos antepassados a culpa pelo sofrimento do presente. Superficialmente, o que eles estão querendo dizer? Tá? Eles estão dando um entendimento de que esse provérbio estava em harmonia com o que era declarado no mandamento de Deus, que foi o texto que eu citei para você, de Êxodo, capítulo 5, verso 5, capítulo 20, versículo 5, tá? Que Deus vai visitar até a terceira, a quarta geração, tá? Daqueles que me aborrecem. E eles interpretam esse texto, né, para justificar o que eles estavam querendo entender e queriam viver. Jeremias, né, escrevendo, né, sobre os exilados, né, no tempo do rei Joaquim, e ele colocou lá como figos bons, enquanto que os que ficaram para trás, junto de Zedequias, eram figos maus. Você vai ver isso lá em Jeremias, capítulo 24. Então, os judeus do tempo de Zedequias, provavelmente, se consideravam justos em comparação com o povo da época de Manassés. Portanto, o provérbio talvez transmitisse um pensamento de justiça própria. Mas o profeta Isaías já diz, meu irmão, que a nossa justiça não passa de trapo de imundície. Tá? Então, por que pastor Francisco Miranda e Ezequiel ele condenou, tá, de maneira tão veemente esse provérbio na sua geração? É o que eu e você, meu irmão, como atalaias de hoje, temos que chegar para os nossos alunos e tocar a trombeta, de aviso, dizer, ei, tá? Fazer o que Ezequiel fez, e é a base da lição que hoje nós estamos estudando para refutar essa teoria. Ou seja, a declaração mencionada por Ezequiel é a lei que trata de dois aspectos diferentes do mesmo problema. Ou seja, os contemporâneos de Ezequiel insistiam que estavam sofrendo por culpa dos seus pais. As uvas verdes aqui da parábola que os pais comeram representava os seus próprios pecados. E o fato de os dentes dos filhos, uma segunda geração, se embotarem, representava o quê? O sofrimento que os judeus achavam que viera sobre eles como consequência do pecado dos seus pais. E isso no meio deles, meu irmão, era algo normal. É diferente de hoje? É diferente de hoje? Sendo que o próprio texto, no Antigo Testamento, Deus já estava usando um profeta para refutar. E por que ainda persiste esse provérbio também no nosso meio? Que nós somos pecadores porque Adão pecador? Porque o meu pai é pecador? Porque todos nós somos pecadores? Você precisa assistir, se você não assistiu, a aula anterior, onde eu fundamento esse princípio doutrinário, refutando essa teoria. Então, meu irmão, minha irmã, é inevitável que os filhos, na geração deles e a mentalidade deles, é inevitável que os filhos sofram como consequência das más ações de seus pais, mas não como um castigo pela culpa deles. Se eu e você hoje tomarmos uma decisão precipitada, quem tomou foi eu e você como pais, mas muitas vezes nossos filhos vão sofrer as consequências disso, como resultado de uma má decisão, mas não ser que eles vão participar do mesmo erro que eu e você acabamos de cometer por uma decisão errada. Então é certo que as gerações anteriores àquela dos profetas tinham cometido graves erros. Isso aí vem geração por geração. É só você ver os relatos históricos da geração de Acaz, de Manassés, de Amon e de tantos outros. Contudo, porém, entretanto, o fato não justificava a conduta daquela geração contemporânea de Jeremias, de Ezequiel. Por quê? Porque eles tinham a revelação divina e, consequentemente, não eram ignorantes, como eu e você não somos, quanto ao que Deus requeriria deles, que era o quê, pastor? O arrependimento, que é a mesma coisa que Deus requer de mim e de você hoje. Arrependimento, deixe de ficar culpando quem quer que seja pelos seus erros, pelas suas desgraças.
Então, para demonstrar que nunca havia desobrigado ninguém da responsabilidade pessoal e individual perante ele, o que Deus está fazendo? Levanta o profeta Jeremias, levanta o profeta Ezequiel e hoje levanta a mim e a você para enfatizar que cada pessoa vive por causa da sua justiça, ou por causa dos seus pecados. Pela justiça vive, pelos seus pecados morre. Ou seja, o princípio legal de se visitar a iniquidade dos pais nos filhos, na antiga aliança, baseado lá em Êxodo 20, e as referências que eu já citei para você, tinha por alvo reforçar exatamente o quê? A responsabilidade individual de cada um deles que estavam procurando se eximir. Ou seja, presta atenção, à medida que os pais são responsáveis, a tendência é que os filhos sejam mais responsáveis ainda. E era isso que o Senhor queria evitar. Que aquela geração pudesse compreender que se, olha só, agisse de uma forma injusta, fazendo com que o inocente fosse considerado culpado, ou que o culpado fosse considerado inocente, viu? E qual o propósito disso? Constava na lei de Moisés o quê? Que o juiz de Israel não viesse a condenar pessoas que fossem inocentes com coisas que fossem acusadas erroneamente, de forma injusta. Ou seja, não procedia a acusação dos judeus em relação ao Senhor, dizendo que ele não era justo, que também não era justo os seus caminhos. Era isso que eles estavam dizendo. Ou seja, as suas exigências, a sua vontade refletia nos seus mandamentos. Pastor, eu não entendi. Bom, eu quero que você entenda o seguinte. É algo muito triste, meu irmão, minha irmã, quando a justiça ela é distorcida, quando a verdade ela é distorcida. Não é diferente nos dias que nós estamos vivendo. Quando o mal chama de bem, e o bem chama de mal. E é justamente isso, meu irmão, minha irmã, que costumavam fazer os ímpios daquela geração. E dessa forma os judeus estavam comprovando que eram ímpios e não justos. Por quê? Porque eles julgavam os caminhos deles de acordo com a vida da impiedade da sua geração. Eles julgavam que os caminhos deles que eram justos e não os caminhos de Deus. E hoje é a mesma coisa. E o Senhor, através do profeta Ezequiel, está revelando que não é apenas o justo, mas também ele é misericordioso, ele é perdoador, ele é bondoso. Assim que cada um daqueles que estiverem no erro, quiserem fazer o que é certo, Deus está disposto a perdoar. E ele vai fazer justiça, tanto para um que começou certo e terminou errado, como o que começou errado e terminou certo. Ou seja, convertendo de todas as suas transgressões, para que não fossem levados à perdição. Ou seja, quando o capítulo 18, o Senhor ele está usando o profeta Ezequiel para trazer essa luz nessa teoria, nesse provérbio, nesse achismo. Eu acho que é isso, nós temos muito isso no nosso meio, né? Se você pegar o capítulo 18, lá no versículo 30, lá no finalzinho, que a gente vai encerrar lá, ele fala que, eu vou ler para você, olha só, versículo 30, olha só: portanto, eu vos julgarei, a cada um conforme os seus caminhos. Ó casa de Israel, assim diz o Senhor: vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá mais de tropeço. Então Deus está chamando a eles a uma responsabilidade. Afinal, o Senhor não tem prazer na morte de ninguém, meu irmão. O versículo 32 diz isso. Ainda que seja ímpio, Deus quer que ele se converta e que ele viva. Ou seja, em todo caso, a palavra de Deus nessa passagem do capítulo 18 de Ezequiel é uma palavra de alerta para que eles levassem aquela questão séria e que eles pudessem ser despertados e pudessem considerar a possibilidade de quê? De transformação pela graça de Deus, daquela vida de desgraça que eles estavam vivendo. Porque não são, meu irmão, poucos cristãos hoje que costumam usar esses argumentos, como dessa geração de Ezequiel, para permanecer no seu pecado,
porque estão debaixo da graça e eles acham que por causa disso, né, estão livres e de vez de usar a liberdade de Cristo, eles começam a viver, tá, a libertinagem, né? O que eu quero que você entenda, meu irmão, minha irmã, é o seguinte: o Senhor está seriamente interessado em que seus filhos abundem na prática de boas obras de justiça, que consagre os seus membros à prática da justiça, com vista o que? A santificação através da palavra, mediante o poder do Espírito Santo. Esse é o caminho. Que ninguém seja, portanto, achado faltoso nessa parte, pensando erroneamente estar sobre a graça significa ter permissão de Deus para viver pecando. Que nós precisamos, meu irmão, minha irmã, compreender essa verdade. Porque senão, o que é o Evangelho? É a liberdade para viver uma libertinagem? É que eu posso escolher o que eu quero, quando eu quero, para fazer o que dá na teia? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, 19 e 20 fala sobre a prostituição, de trocar o verdadeiro Deus pelo falso, de usar o seu próprio corpo, que é morada do Espírito Santo, que foi comprado com bom preço. E nós estamos profanando o santuário de Deus, por não compreendermos, tá, essa verdade. Então, o que nos cause horror, meu irmão, minha irmã, essa teoria de que podemos estar sossegados, né, e podemos pecar deliberadamente, porque afinal, basta crer que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, que é verdade, tá? Porque não é isso que a Bíblia ensina. Ao contrário, ele ordena que não devemos dar o descanso à nossa alma enquanto não estivermos sido santificados pela palavra. Que devemos chorar pelos nossos pecados para que sejamos, de fato, sermos considerados bem-aventurados. E assim, meu irmão, o sangue de Jesus Cristo mostrará toda a sua eficácia a meu e a teu favor. Lembremos que Deus não odeia, tá, a nada que ele criou. Nada, absolutamente nada. Especialmente as almas dos homens, das mulheres, dos seres humanos. Então, se alguém vier a se perder, isso não terá sido pela vontade de Deus, mas pelo seu próprio amor da pessoa em relação à pecaminosidade, às trevas, ao pecado. Então, meu irmão, minha irmã, eu encerro esse tópico 1 dizendo o seguinte: o que nós aprendemos a ter aqui? Que há uma tendência humana de transferir a responsabilidade para outro. Porém, entretanto, tá, um dos aspectos da imagem de Deus em nós, tá, é a nossa capacidade de escolha. E nós precisamos escolher o certo, baseado na palavra de Deus. O tópico 2 dessa lição de número 5, nós vamos falar sobre a possibilidade de sermos diferentes. Ou seja, o capítulo, tá, que nós estamos estudando, capítulo 18 de Ezequiel, trata de um assunto presente em muitos registros bíblicos. Ou seja, tá, é um passado pecaminoso ou um justo de uma família, que não significa que automaticamente a geração seguinte irá viver na mesma realidade, independente da sua escolha ou comportamento. Cada pessoa, cada geração tem as suas decisões e as suas consequências. E aí o tópico 2.1 fala de 4 gerações de reis de Judá. Ele vai exemplificar o capítulo 18, versículo 5 até o 18, ele vai falar sobre a história, né, de 4 reis: Zedequias, Manassés, Amon e Josias. Você vai pegar 2 Crônicas, capítulo 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. É interessante, porque esse é o tópico 2, você dá uma lida em 2 Crônicas, capítulo 29 até o 35, e entender, tá? Lembra de o rei Ezequias? Aquele que Deus, né, que veio o Senaqueribe lá e o seu falso profeta Rabissaqué, ele destruiu todas as nações, todos os deuses. Agora chegou a sua vez e ele vai orar e Deus manda um anjo. Lembra dessa história? Não, um homem com uma fé tremenda, tá? Um rei tremendo. E aí, no decorrer da história, você sabe, conhece que Deus usa o profeta Isaías lá na frente para dizer que ele vai morrer, que ele pudesse arrumar a sua casa. E ele faz uma oração dizendo: Deus, eu te sirvo desde menino, desde a minha infância, desde a minha juventude, eu tenho feito tudo certinho, e agora eu estou doente, e agora tu me diz que eu vou morrer. E aí Deus fala assim: Isaías, volta lá, acrescenta mais 15 anos. Lembra dessa história? Beleza. Nesses 15 anos, quem é que nasce? Manassés. Olha só, o pai, Ezequias, tá? Um homem que dispensa comentários, né?
Mas o seu filho também dispensa comentário, né? Fez tudo ao contrário do pai. Depois vem Amon. Se foi pior um pouco, ou se não foi, foi igual ao seu pai, Manassés. E aí vem Josias, olha só, irmãos, ainda criança. Olha a diferença, 4 gerações. Tá? Diferentes posturas, quanto ao relacionamento que cada um deles tiveram com Deus. Mesmo diante das escrituras, dos profetas, tá? Você vai encontrar vários outros exemplos. O histórico familiar pode influenciar, mas não determina. A pessoa, principalmente em nossa... A pessoa, principalmente, tá? Vai, em sua realidade, ele vai estar vivendo a abundância ou a escassez, dependendo das suas decisões, se ele vai dar crédito ou não à palavra de Deus, se as promessas de Deus vão alcançar eles ou não. Não é diferente hoje, meu irmão. Não é diferente hoje, viu, minha irmã? Ou seja, nós precisamos exercitar, meu irmão, minha irmã, a nossa capacidade de discernimento quanto aos valores, às crenças recebidas da nossa família, tá? Da sociedade que nós estamos vivendo, e sempre para pautar isso à luz da palavra de Deus, viu? Ou seja, o que eu quero que você entenda nesse tópico 2, tá? Que mesmo, tá? Nós estamos aí, tá? Com a possibilidade de fazer a diferença, mas para isso nós precisamos compreender que o que eu e você, nós somos hoje, positivamente ou negativamente, pode ter ou não influência da nossa geração anterior, mas que isso não vai ser decisivo. Então, qual é a palavra do tópico 2.2? É que independente disso, meu irmão, minha irmã, se você está entendendo a palavra que Deus está falando através do profeta Ezequiel, de 18, então eu posso reverter isso, eu posso converter tudo isso. Quando Deus chamou Ezequiel para pregar ao povo de Judá, ele usou a figura de um atalaia. Lembra? Tivemos uma aula, me parece que foi a aula 3, de um vigia, né? Que avisa as pessoas a chegada do inimigo, capítulo 3. De certa forma, o trabalho dos cristãos hoje pode ser comparado ao dever de um sentinela. Familiarmente, ministerialmente, tá? Considere o ensinamento do capítulo 3, nós já estudamos, tá? Que ele se repete, né, no capítulo 33, essa figura do sentinela. E Deus falou do trabalho de Ezequiel, citando algumas situações de que se ele não avisasse o pecador, vamos fazer essa analogia aqui, se o vigia não avisasse, né, não avisar o perverso da necessidade que ele tem de se converter, vai acontecer 2 coisas. Vamos parar um pouquinho para pensar aqui, presta atenção. Sobre a figura do atalaia, relembrar um pouquinho da aula 3. Primeiro vamos colocar aqui ao primeiro ponto, tá? Se não avisar o pecador, número 1. Se o vigia não avisar o perverso da necessidade que ele tem de se converter, vai acontecer 2 coisas, 2 possibilidades. 1, o pecador vai morrer no pecado. 2, o atalaia se torna culpado por não ter avisado, né? Número 2, se avisar o pecador, vamos lá, se o atalaia alertar o perverso sobre o seu pecado, também vai acontecer 2 coisas. Se o pecador persistir no pecado, ele ainda morre. Número 2, tá? Mas o vigia fica sem culpa, o seu sangue não vai recair sobre o atalaia. Por quê? Porque ele cumpriu a sua responsabilidade de quê? Tá? De avisar, não foi? Número 3, se não avisar o justo desviado. Bom, se um justo desviar do caminho de Deus e o vigia não alertar, acontece o seguinte, 2 coisas também. O desviado morre no seu pecado e o vigia se torna culpado por não ter avisado. Número 4, se o atalaia, o vigia, avisar o justo. Bom, se o atalaia avisar o justo para não desviar, os resultados são positivos para os 2. Número 1, tá? O justo recebe a instrução, continua sendo fiel e vive, tá? Número 2, o vigia é salvo porque ele cumpriu o seu dever de alertar. Desses 4 exemplos que eu dei para você, e vai estar bem detalhado lá no seu plano de aula, tá? Aprendemos algumas coisas que a gente precisa considerar aqui. Por exemplo, a palavra de Deus, tá? Tem o poder
nós sabemos disso, para atingir o coração do homem, se isso permitir que ela penetre. Lembra da parábola do semeador, de Mateus capítulo 13? E saiu o semeador a semear, e ali coloca, né, o terreno pedregoso, o que caiu a semente à beira do caminho, entre espinhos, entre as pedras e entre os espinhos. Mas a semente ela tem capacidade de gerar uma 100, e quando ela cai na beira do caminho não gera nada. Quando ela cai entre os espinhos, gera 30%. Quando ela cai entre pedregulhos, quando ela cai entre espinhos, gera 60%, mas ela tem capacidade de gerar 1 a 100. Lá na parábola da figueira, né, de Lucas 13, Jesus não aceita os primeiros 3 anos essas porcentagens, porque ele sabe que a semente que ele lançou tem capacidade de 100%. E só na quarta tentativa que dá o resultado da qualidade que ele quer. Ou seja, cada pessoa, meu irmão, minha irmã, decide como agir, assumindo a sua responsabilidade, e sofrimento em relação ao castigo pelos seus próprios erros e decisões. Aqueles que recebem a palavra de Deus têm a obrigação de avisar os outros sobre o perigo iminente, que é o meu caso e o seu caso no próximo domingo. No Novo Testamento, os cristãos recebem essa responsabilidade. Você vai ver Paulo falar muito sobre isso, lá em Gálatas, Tiago fala sobre isso, Judas também fala sobre isso. Pastor, mas fala sobre o quê? Gálatas capítulo 6. Tá? Lê essa referência para você. Gálatas capítulo 6. Olha só. Capítulo 6, tá? Versículo 1 e 2. Irmão, se algum homem chega a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, tá? Olha só. Encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por si mesmo, para que não sejais também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Tiago fala sobre isso também no capítulo 5. Tá? Depois você, no plano de aula, na sua revista também tem essas referências. Ou seja, a mensagem de Ezequiel, tá? Que fica claro ao povo e àquela geração e a nós hoje, que é possível sermos diferentes. Sim, é só uma questão de decisão. Capítulo 18 de Ezequiel, tá? Diz, mas se o ímpio se converter, né, se converter da sua impiedade, você vai ver isso no verso 21, verso 27, são expressões que se repetem no capítulo 18. Ou seja, o povo de Israel, no tempo da geração de Ezequiel, certamente conhecia o exemplo do rei Manassés. Lembra do filho de Ezequias, que fez só besteira? Mas que quando foi levado cativo, ele orou a Deus, se humilhou diante do Senhor, depois, irmão, de todas as maldades que esse homem fez. Se você pegar a 2 Crônicas, capítulo 33, você vai ver que ele alcançou a misericórdia do Senhor e ele foi restaurado. Depois de toda a desgraça que ele fez. Por quê? Porque o Salmo 51, verso 17 diz que Deus não rejeita um coração humilde e arrependido. Ou seja, meu irmão, minha irmã, os conceitos, tá, de solidariedade social e de responsabilidade de grupo são coisas muito antigas, como eu li para você aqui em Gálatas. A homilia ou o ensaio de Ezequiel no capítulo 18 implica numa operação da sequência natural da coisa e o efeito, da causa e o efeito no meio dessa circunstância, não só daquela geração como a nossa. Eu tenho que chamar a responsabilidade para mim, dependendo da posição que eu estou. Eu tenho que chamar a responsabilidade em relação aos outros de quê? De alertá-los. E nós somos sentinelas. E a trombeta de Deus é a palavra. Como é que eu e você, meu irmão, estamos se comportando em relação a isso? Deus não considera um homem responsável pelas circunstâncias das quais ele nasceu, mas apenas pelo uso que ele fizer delas na sequência da sua vida. Portanto, meu irmão, um homem ou uma mulher livre, tá, para decidir, para renunciar ao seu passado, à sua vida de desgraça. Eu não sei, meu irmão, eu não sei, minha irmã, de que família você faz parte, qual foi a desgraça da maldição familiar, tudo que chegou até você, mas você pode dar um basta nisso em nome de Jesus. Esse é o cerne dessa lição de hoje. Não existe nenhuma palavra mais poderosa do que a palavra de Deus sobre a minha, sobre a sua vida. Não existe palavra de maldição, não existe maldição que não possa ser quebrada. Ou seja, meu irmão, minha irmã, e tudo isso depende de uma decisão. Se o meu pai não prestou, se o meu avô não prestou, não quer dizer que eu não vou prestar. Para com isso. E tem gente no nosso meio que ainda fomenta essa desgraça ainda no nosso meio.
fechando esse tópico 2.3, diz falar sobre a relevância da resposta humana para com Deus. Quando Paulo escreve a Efésios, diz que nós já somos abençoados com toda sorte de bênção em Cristo Jesus nas regiões celestes. Já somos abençoados, meu irmão. Nós não seremos, já somos. Então a possibilidade de sermos diferentes passa pela resposta de uma pessoa diante, tá, da palavra de Deus. Eu tenho que corresponder a isso. A vontade de Deus é que eu seja salvo, mas só depende de mim. Efésios 2, 8 e 9 diz que a salvação é um presente de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. O apóstolo Paulo ele vai enfatizar esse assunto também lá em Romanos capítulo 10, quando ele diz que os judeus rejeitaram a maneira de Deus agir e foram rebeldes. O mesmo Senhor enviando os seus profetas, os seus mensageiros, tá? E estendendo as mãos, mas a postura do povo, tá? Eles não compreenderam assim. Tá? Ou seja, tal postura, meu irmão, também era a realidade também na geração de Ezequiel. Ezequiel 18, 29, ele fala: o caminho do Senhor não é direito. Olha só, não é muito diferente de hoje. Jesus é a verdade, mas o povo prefere a mentira. Jesus é o caminho que nos conduz à vida, mas eles preferem o caminho da morte. Aquela geração dizia: o caminho do Senhor não é direito. Eles pegaram a verdade e mentira, o certo e errado. Além de acharem que eles estavam sofrendo injustamente, pior do que isso, tá? Eles estavam invertendo a palavra de Deus. Ou seja, ai, Jesus. Eles estavam, diante da palavra da verdade, eles entendiam que era mentira. Diante da palavra de vida, eles achavam que era uma palavra de morte. Ou seja, não está muito diferente de hoje, né? É Oséias 4:3, né? 4:6. O meu povo é destruído por falta de quê? De conhecimento. De conhecimento. Não é de qualquer maneira, meu irmão, viu, minha irmã? Ou que nós devemos nos basear tão somente no nosso conhecimento, na nossa criatividade, nas nossas atitudes. Não. O que a palavra de Deus diz? Lembra de Caim e Abel, na relação à oferta que eles ofereceram ao Senhor? Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim. E atentando Deus para Caim e sua oferta, atentando Deus para Abel e sua oferta. E nesse atentar, disse que Caim trouxe no final dos dias, né, a sua oferta. Não foi nos primeiros dias. Abel trouxe o seu melhor, a sua primícia. E Caim ficou revoltado. E Deus fala assim: se tu fizer o certo, eu não te aceitaria? Por que você está chateado? Domine esse negócio no seu coração, porque senão se você vai ser dominado por isso aí, vai ficar pior ainda. E hoje não é muito diferente. A reação que Caim demonstrou, né, desinteresse em conhecer os motivos que Deus não ter aceitado, e mesmo depois do Senhor ter falado com ele ainda faz pior ainda e acaba matando o seu irmão. Hoje não é diferente. Muitos da nossa geração usa da liberdade para viver a vida de libertinagem, gosta de crer em teoria, mas não quer aprofundar na palavra para entender os princípios doutrinários. Nesse tópico 2, meu irmão, fechando, o que nós aprendemos aqui? Que o passado pecaminoso ou justo da nossa família não significa que automaticamente a nossa geração ou a geração seguinte vai vivenciar a mesma realidade, seja positiva ou negativa. O tópico 3 diz: Deus quer que todos sejam salvos. Ou seja, o Senhor Deus não deseja que nenhum ser humano morra, tá? Mas que se arrependa e que viva. Tá? Ezequiel 18, verso 23, olha só. Desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová: não desejo, antes que se converta de seus caminhos e viva. Olha só, isso vai lá no verso 32 também. Porque não tomo prazer na morte do ímpio, diz o Senhor: convertei-vos, pois, e vivei.
Desde a queda do homem, lá no Éden, o Criador tem revelado o seu interesse em restaurar, em restituir a humanidade, anunciando a vinda da semente pela mulher, e da semente da mulher vai vir um, providenciando o quê? Ao primeiro casal, preservando Noé, toda a família, Abraão, olha só, e aí vem até Cristo, para que todas as famílias da terra fossem benditas nele. Então o desejo de Deus, o 3.1 fala, sempre foi salvar, sempre foi restaurar, sempre foi restituir. Ou seja, Deus, além de chamar o povo à conversão, também anunciou que se continuasse da forma que eles estavam vivendo, transgredindo, vivendo uma vida de iniquidade, estaria também sendo julgados pelo que estavam fazendo. Então é ação e reação. Eu quero que viva, mas para isso você se arrependa. Se não se arrepender, você vai morrer. A mensagem do julgamento divino também faz parte da pregação de Jesus. A palavra de julgamento no último dia, portanto, não é diferente da palavra, de vida que já foi anunciada. Eis que eu coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. É uma escolha. Então a mensagem que proclama vida para o crente é a mesma que proclama condenação para aqueles que decidem viver uma vida de desobediência. Então a combinação desse fato, meu irmão, minha irmã, com o conhecimento de que Deus não tem prazer na morte do ímpio, como eu já li para você, verso 23 e verso 32 do capítulo 18 de Ezequiel, leva a Ezequiel, como atalaia daqueles dias, a apelar ao povo, em nome de Deus, que ele se arrependesse, que se voltasse para Deus. A mesma coisa é a minha, a você hoje. Então, como um povo, talvez, como Deus já tinha alertado ele, que era casa rebelde, idólatras, eles estavam vivendo uma vida de prostituição espiritual, e não é muito diferente de hoje. E a regra é a mesma. Só tem um caminho para que isso seja revertido, para que haja perdão, para que haja vida, para que haja cura, é o arrependimento. Só existe esse caminho. Então, para que isso aconteça, cada um tem que ser responsável pelos seus atos diante de Deus. Então, é importante nós, como professores dessa lição, compreendermos o quê? Trazer à mente o quê? Aqui a verdade bíblica, meu irmão, é uma só. Tanto do passado, presente e futuro. A mensagem é de vida. Adão, eu coloco dentro de você todas essas árvores, mas não coma da morte, não, coma da vida. Ele foi lá e comeu da árvore da morte. E ainda culpou a mulher. E ainda a mulher culpou a serpente. E aí hoje nós estamos nessa mesma ladainha. E a lição de hoje está nos chamando ao quê? A tomarmos uma decisão. Chamar a responsabilidade. Então, a graça de Deus nos liberta para sermos cuidadosos quanto ao nosso viver. Ele nos santifica para nós vivermos uma vida de santidade. Então, meu irmão, minha irmã, todos vamos comparecer para nós prestarmos conta individualmente diante do Criador. Quando você pega Romanos capítulo 14, verso 10, 11 e 12, diz o seguinte: mas tu, por que julgas o teu irmão? Ou tu também, por que desprezas o teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante ao tribunal de Cristo, porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós daremos conta a si mesmo diante de Deus. Então, meu irmão, tal certeza, viu, minha irmã, deve despertar em cada um dos discípulos de Cristo, a mim, a você, a fazermos esse autoexame à luz da palavra de Deus. Lembra que eu iniciei perguntando como que você, meu irmão, minha irmã, está no seu relacionamento com Deus? A meditação da palavra, a sua vida no seu dia a dia. Você é um professor da escola bíblica dominical, você, minha irmã, é uma professora, é um líder de dentro da casa do Senhor, você é uma atalaia, você tem que, é uma responsabilidade individual e coletiva. Como que está essa questão? 1 Coríntios capítulo 11, verso 28, aquele texto famoso da ceia: examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Paulo vai falar isso também no capítulo 13, verso 5 da sua segunda carta aos Coríntios: examinai vós a vós mesmos, e se permaneceres na fé, provai a vós mesmos
e não sabeis quanto a vós mesmo que Jesus Cristo está entre vós, se não é o que estáis, se não é que já estáis reprovados. Então é esse discernimento que essa lição chama a mim e a você, a nós meditarmos sobre isso. Sabendo que quanto nós estivermos vivendo nesse mundo, nós precisamos estarmos sempre fazendo esse autoexame, esse auto-julgamento, para que nós não venhamos ser condenados com o mundo. 1 Coríntios capítulo 4, verso 4 e 5, Paulo diz o seguinte, que não tem ciência de nenhum ponto importante em que tenha falhado em sua ação quanto dispenseiro, mas não descansa a sua confiança nisso. Viu, meu irmão? Viu, minha irmã? Não é isso que lhe dá absolvição, tá, dos nossos pecados. Tá? Então, precisamos tá, fazer sempre, tá, pela palavra de Deus, esse autoexame. Porque Deus nos dá a unção do juízo e não, né, e essa unção de juízo, né, não é para mim sair julgando ninguém, é para mim julgar circunstâncias, situações, saber interpretar o tempo, as estações, as pessoas. A palavra de Deus como referência segura para que nós venhamos tomar essa decisão. É o tópico 3.3. Pois bem, notemos que a palavra de Deus, tá, inicia nesse capítulo 18 de Ezequiel desconstruindo um provérbio popular. Quantos provérbios, teorias populares existem no nosso meio? Só tem uma forma de refutarmos elas, é pela palavra do Senhor. No capítulo 18, Deus ele começa refutando, desconstruindo um provérbio muito usado entre o povo israelita. Depois revela como o povo estava equivocado, né, em alguns comportamentos, em alguns pensamentos. Então, a nossa segurança, meu irmão, sempre estará na palavra de Deus. E não nos achismos humanos, tá, ou naquilo que a maioria diz. Nem sempre a maioria está correta. Para ser sincero, na maioria das vezes, a maioria sempre vai estar errada. E nunca Deus fez e fará um avivamento, algo extraordinário, usando multidões. Viu? Uma multidão ou multidões. Sempre Deus fez e fará sempre através de indivíduos. Então, desde a queda do primeiro casal, se iniciou essa síndrome, né? Essa sugestão maligna de que a palavra de Deus estava sujeita ao nosso julgamento. O que eu estou falando? Nós estamos acostumados a ouvir que a nação estava sob a garantia, sob a guarda divina. Os israelitas achavam que essa doutrina não era, era absoluta, mas, meu irmão, entenda algo. Todas as promessas de Deus são condicionais. Só existem 5 promessas incondicionais na Bíblia. A Abraão, a Davi, a Noé. Ou seja, toda vez que Deus fizer uma promessa, não espere de imediato o cumprimento. Espere um vale, espere um deserto. Se você atravessar o vale e o deserto, a promessa se cumprirá. Porque sempre depois da promessa tem uma prova. E se você for aprovado, aí a promessa se estabelece. Então, nesse tópico 3.3, que a palavra está dizendo que Deus, a palavra de Deus como referência, essa é a nossa base. Nós temos que deixar o achismo de lado, viu, meu irmão? Viu, minha irmã? Nós precisamos meditar na palavra. Nós precisamos compreender essa verdade absoluta. Como aquela geração que costumava ouvir que eles estavam seguros e agora, porque serem filhos de Abraão, e agora está tudo resolvido. Aí hoje, porque você é evangélico, porque tu é crente, e aí já está salvo? Não, a salvação independe de você ser evangélico ou não, porque a salvação está segura em Cristo. A palavra está em você, se você está na palavra, porque o que tem de evangelho que não será salvo, porque ainda não conheceram o evangelho. Então aquela geração, eles deturparam a verdade, por se vitimizarem, se colocarem numa situação que eles não precisavam se arrepender, porque não adiantaria nada, porque eles estavam pagando o pecado dos seus pais. Numa outra linguagem, os pais deveriam pagar
pelos filhos, os filhos pelos pais. Na realidade, nós entendemos que é o contrário, tá? Simplesmente por rejeitar a palavra. O que nós aprendemos nesse tópico 3? Que Deus quer que todos sejam salvos. No entanto, o desejo de Deus em salvar não anula o seu juízo. Por isso, cada um de nós, meu irmão, somos responsáveis pelos nossos próprios atos diante de Deus. E se Deus tem chamado você para uma liderança, você tem responsabilidade na vida de outras pessoas. Então eu concluo essa aula, tá, mostrando o quê? Que Ezequiel não acreditou que Deus desejasse a morte de ninguém, o profeta. Ele passou o quê? Tá, aos seus ouvintes o quê? Ele começou a apelar, através da palavra, para que eles se arrependessem. O seu desejo era que todos se salvassem. Você pode ver que Ezequiel, lá no verso 23, diz: acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor. É claro que não. Tenho, tá? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor. Verso 23, verso 32, ali para você. Então, nisto prova que Ezequiel, tá, ele concordou com o ensinamento do apóstolo Paulo. Porque em 1 Timóteo 2,4, Paulo diz, tá, que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e que chegue o pleno conhecimento da verdade. Então, pessoas que ensinam que Deus predeterminou a salvação de alguns e a morte de outros, tá, sem nenhuma decisão da própria pessoa, isso vai de encontro, isso contradiz a palavra de Deus. Então Ezequiel e Paulo estão porque a palavra não se contradiz. Então Ezequiel, ele acreditou que o homem exercia poder para fazer uma escolha entre o certo e o errado. Por isso que ele tocou a trombeta, por isso que ele estava trazendo uma palavra de juízo. Então Deus não deseja, meu irmão, a morte de ninguém. Ele não obriga ninguém a ser salvo, mas ele não abre mão de que a pessoa decida. Tá? Porque ele mesmo tomou uma decisão, ele escolheu salvar todo mundo em Cristo. 2/3 dos anjos escolheram Cristo. Adão rejeitou a Cristo e a bola da vez agora está entre mim e você. Então nós precisamos compreender isso. Então Deus continua hoje, através de mim e de você, com o seu apelo urgente. Não desejo, tá, que ninguém morra, seja alcançado pela morte eterna. Viu? Não desejo eu antes que se convertam dos seus caminhos errados e que viva. Então, meu irmão, qual é a mensagem? Qual foi a mensagem de Jesus? Vamos voltar um pouquinho. Qual foi a mensagem dos profetas? Arrependimento. Arrependimento. Qual foi a mensagem de João Batista? Arrependei-vos porque o reino do céu está próximo. Qual foi a mensagem de Jesus? Arrependei-vos porque o reino dos céus está entre vós. Qual foi a mensagem, tá, dos apóstolos? A mesma. Qual foi a mensagem da igreja primitiva? A mesma. Qual é a mensagem que nós estamos pregando hoje? É a mensagem de arrependimento? Ou será que nós estamos pregando outra coisa? Então, aqueles que ensinam que o homem, tá, não participa da sua salvação e não decide se converter ou não, tá, contradiz, meu irmão, o ensinamento de Ezequiel, como também o ensinamento de Paulo. Tá? Então, a mensagem final do livro de Ezequiel não é uma mensagem de morte e de derrota. Não. Depois de avisar e explicar os castigos por causa do pecado, Deus apresenta uma mensagem de esperança e de redenção. A mensagem bíblica nunca termina em desgraça, sempre começa falando do ponto negativo e termina do lado positivo. Essa é a mensagem do verdadeiro profeta. Mostra o erro, o altar quebrado, mas mostra uma solução. Então essas palavras, né, do livro de Ezequiel, especialmente, tá, dos últimos capítulos, são mensagens animadoras. Por exemplo, você pega o capítulo 34, versículo 11. Porque assim diz o Senhor, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Ezequiel 34, verso 24. Eu, o Senhor, serei por Deus, serei o seu Deus, tá? E o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Ezequiel 36, 26. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Ezequiel 37, 26. Farei com eles a aliança de paz, será uma aliança perpétua. Ezequiel 48, 35. E o nome da cidade será naquele dia, será o Senhor está ali. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Olha, meu irmão, todas essas promessas
Olha para a vida de Jesus como a solução definitiva para o problema do pecado do homem. Já no Antigo Testamento, a mensagem hoje agora mudou. É nela, meu irmão, que Deus, viu, minha irmã, ressuscita, apacenta aqueles que decidem se converter dos seus maus caminhos, tá? E mantém a comunhão do rebanho que foi resgatado. Então é preciso, meu irmão, minha irmã, que perseveremos no caminho do Senhor, que é Cristo, e nos submetamos, tá, o que Deus revelou nas suas escrituras. E que nós anunciemos a todos os que estão ao alcance da nossa voz que há uma oportunidade de um segundo decreto de vida e não de morte. Que a graça do Senhor Jesus Cristo possa alcançar a mim, a você e a todos nós e aqueles que estão ao alcance da nossa voz, meu irmão, minha irmã, proporcionando uma vida e vida com abundância. Eu não sei você, meu irmão, me viu, minha irmã, se você é uma dessas pessoas que tem dificuldade de compreender a Bíblia. Eu também já tive e ainda tenho, e muitas vezes, né, em algumas passagens da Bíblia, mas eu já não sou mais como alguns anos anteriores. Tá? Então, se você tem dificuldade, tá, e você quer melhorar nesse assunto, tá, o seu entendimento, eu quero me colocar à sua disposição para lhe ajudar. Que tal, tá, você melhorar nessa área teológica, fazendo um bom curso, tá, um professor, tá, como seu mentor teológico, te acompanhando, tirando suas dúvidas, tá, diariamente pelo WhatsApp. Então, se você estiver interessado em participar comigo dessa jornada teológica através da minha plataforma Teologia 24 Horas, então eu faço um convite para você, tá? Ativa sua assinatura por R$ 49,90 mensal, tá? Você vai ter acesso ilimitado à minha mentoria através das dezenas de módulos do nosso curso de Teologia Sistemática, tá? Através da nossa plataforma online, através do nosso aplicativo, tá? E com isso nós vamos estarmos aí aprofundando na palavra do Senhor. O tempo vai passar de todo jeito, você fazendo ou não. Nós estamos no mês de janeiro, fevereiro. Imagina você começando agora lá no meio do ano, como é que você vai estar o nível do seu conhecimento? Aí você vai chegar no meio do ano, sem ter feito o curso, e aí sem ter ativado a sua assinatura, o tempo passou, e aí você vai ficar sempre aquém. Então, eu convido você, ative sua assinatura, tá? Me chama no WhatsApp, me chama lá, tira suas dúvidas, entre no nosso site. Amém? Espero que essa aula mestre Betel Dominical possa ter beneficiado você, meu irmão, viu, minha irmã, no seu crescimento espiritual, que você sinta, né, entusiasmada a cada dia mais em continuar esse serviço do mestre com excelência. Compartilhe esse assunto com seu cônjuge, com seu filho, com seus amigos. Amém? Por aqui fico eu, seu irmão em Cristo, pastor Francisco Miranda, esposo da missionária Isabel Miranda, pai de Lucas Estevam, de Mateus e Gabriel, daqui do Teologia 24 Horas. E o nosso objetivo é tornar a sua experiência de alta aprendizagem muito mais fácil, intuitiva e, é claro, principalmente interativa e, melhor de tudo, viu? Aonde você estiver, a hora e quando quiser, e acredite, no seu tempo e no seu ritmo, tá bom? Um abraço, até a nossa próxima aula mestre da nossa escola bidominical, a maior escola do mundo, tá bom? Que o Senhor Jesus continue te abençoando, que o Senhor Jesus continue te guardando, que o Senhor Jesus continue resplandecendo o seu rosto em ti, que o Senhor continue te alcançando com as suas misericórdias, tá? Que o Senhor se levante a teu favor, te dando a paz e a prosperidade. Não deixe de colocar aqui abaixo no seu comentário, tá, o que você achou dessa aula, tá? E eu espero você, tá, lá, tá, no Teologia 24 Horas, tá bom? Fique na paz, que Deus continue te abençoando.